Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Lucas Marques, do Pet Physical Fan, e eu estou aqui para apresentar um problema de movimento harmônico simples. Esse problema que eu estou trazendo, eu resolvi ele para estudar para uma prova de Física Geral 2. Eu achei ele muito bom e decidi trazê-lo aqui. Mas a princípio, o que é movimento harmônico simples? O NHS ele é um movimento periódico, ou seja, ele se repete em intervalos regulares de tempo, num período. Só que para o nosso caso do movimento harmônico simples, essa repetição vai acontecer sempre ao redor de um ponto de equilíbrio. Ou seja, na trajetória desse movimento vai ter um ponto pelo qual o nosso sistema vai sempre passar por ele nesses intervalos regulares de tempo, nesse período. Assim, nós temos que, quando o sistema passa por esse ponto, sempre vai ter uma força restauradora puxando ele de volta em direção ao ponto de equilíbrio. Ou seja, a aceleração no MHS ela é proporcional e oposta ao deslocamento. E assim como o sistema oscila, a energia dele oscila também. Nos pontos em que a amplitude é máxima, a energia do sistema é completamente potencial. E justo no ponto de equilíbrio, a energia é completamente cinética, mesmo que haja conservação de energia. Ou seja, no MHS, mesmo ocorrendo essa troca entre energia cinética e potencial, a energia mecânica total do sistema se mantém constante. Agora, um sistema que realiza MHS, ele é chamado de oscilador harmônico simples. E um dos mais simples que tem é o sistema massa-mola, que é composto de uma mola com uma extremidade fixa e a outra extremidade é associada a um objeto qualquer, uma massa qualquer. E é a respeito desse sistema que o problema que eu trago hoje se trata. A maioria dos problemas envolvendo esse assunto usam um sistema massa-mola composto de uma massa qualquer e uma mola ideal. Ou seja, a massa da mola é desprezível. Então, o problema que eu trago hoje nos faz questionar o que acontece com a oscilação do sistema quando a massa da mola é relevante. E aqui nós temos o problema. Tendo um sistema massa-mola formado por uma mola de massa não desprezível, Mzinho, e um bloco de massa Mzão, mostre, caso Mzão seja bem maior que Mzinho, que o sistema é um oscilador harmônico simples, cujo período é dado por essa expressão: 2π da raiz de Mzão mais 1/3 de Mzinho sobre K. Bem, o que está acontecendo aqui? A chave para nós entendermos e resolvermos esse problema está nessa informação aqui. Mzão é muito maior que Mzinho. Para olhar melhor, nós vamos visualizar de fato o problema. Eu vou deixar essas informações, que elas são importantes, vou deixar elas ali do lado, e agora eu vou mostrar a representação do problema, que é esse bloco suspenso nessa mola. O que significa dizer que Mzão é maior que Mzinho? Nós não podemos concordar que, se Mzão e Mzinho fossem muito próximos, que o bloco teria dificuldade de elongar a mola. Então, não seria possível esse movimento oscilatório, se fosse o caso. Então, quando o problema diz Mzão é muito maior que Mzinho, mas Mzinho não é desprezível, ele está dizendo que o bloco vai conseguir comover toda a mola de forma uniforme ainda assim. E isso é muito importante, porque no momento que esse é o caso, nós podemos integrar a energia cinética da mola. Porque, como a massa não é desprezível, cada ponto dessa mola vai ter um diferencial, um dk associado a ele. E se não fosse o caso, se esse bloco não conseguisse
fazer isso, não conseguisse uniformemente comover essa mola, essa conta não seria possível. Mas já que é o caso, então nós podemos integrar esse dk em cada ponto dessa mola e ter uma energia cinética total para a mola. Mas bem, o que acontece com a energia mecânica total desse sistema? Se o nosso sistema fosse o sistema massa-mola usual, seria bem mais simples. Nós teríamos a energia cinética do bloco mais a energia potencial elástica associada à mola. Mas esse sistema não é o usual. Então aqui nós vamos ter esse terceiro componente, essa energia cinética que eu chamei aqui de Kmzinho, que é relacionada à mola, que é a energia cinética da mola, mais a energia cinética Kmzão do bloco. Então, essa é a estrutura que nós vamos seguir para resolver esse problema. E a parte mais difícil dele é determinar justamente esse Kmzinho. Bem, mas como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, nós vamos pegar e fixar um ponto, P1. Esse ponto é bem arbitrário, ele está no meio aqui da mola, a uma distância x qualquer da base onde ela está fixa. E o ponto P2 ele não é tão arbitrário assim. Ele está na extremidade da mola, extremidade onde o nosso bloco está fixo. E dá para perceber que esse ponto P2 ele está a essa distância L da base, que é justamente o comprimento da mola nesse momento. ênfase nesse momento, porque nesse ponto aqui que eu fixei, nesse estático aqui do movimento que dá para ver, esse T ele é arbitrário. Então essa mola ela pode estar comprimida, ela pode estar enlongada, ela pode estar no ponto de equilíbrio? Pode, mas ela está num ponto arbitrário. Com isso, nós podemos determinar a velocidade nesses dois pontos. Em P1, eu determinei a velocidade como sendo v de x igual a distância x pelo tempo. E em P2 eu determinei a velocidade como VL, sendo L sobre o tempo. E eu determinei a velocidade em P1 como v de x e a velocidade em P2 como VL, ao invés de V1 e V2, porque eu quero deixar bem claro que em 1 a velocidade está para x e que em P2 a velocidade está para L, porque x e L vão ser as variáveis relevantes na hora de integrar e eu não quero me confundir. Então, por isso que eu denominei assim. Mas tendo isso e usando o fato de que os dois pontos eles estão a essas distâncias no mesmo instante, nós podemos só isolar o T, igualar os dois e, em cima disso, isolar Vx. Isso daqui vai ficar evidente depois, porque é importante isolar Vx em função de VL. E eu vou deixar essa informação também lá em cima. Mas só isso não é o suficiente. Nós ainda precisamos endereçar o fato de que, como eu expliquei anteriormente, cada partezinha dessa mola vai ter uma energia cinética associada a ela. Para isso, a gente vai vir aqui no P1, vai pegar um diferencial, um infinitesimal dessa massa, e nós vamos usar a densidade linear da mola, que nada mais é do que a distribuição da massa pelo comprimento dela. Só que, independente de nós pegarmos a mola toda ou uma pequena parte dela, essa proporção, essa densidade linear, ela deve se manter a mesma. Então, nós temos para mzinho sobre L, nós também temos essa pequena porção da massa dm sobre essa pequena distância que ela ocupa, que a gente chamou aqui de dx. Então, assim, nós podemos igualar esses dois, porque são a mesma proporção, e isolar dm. E que também é um resultado muito importante, eu vou deixar também ali em cima. Agora que nós temos o dm e o Vx, nós podemos ir para a energia cinética da mola em si.
De novo, cada parte individual, cada pontinho da mola vai ter uma energia cinética, um diferencial de energia cinética associado a ele. Então nós vamos calcular isso, esse dkmzinho, que é igual a meio do dm, Vx ao quadrado, que é a velocidade do ponto P1, que a gente definiu como V de x, que é onde está esse dm que a gente escolheu. Com isso basta substituir, é só substituir o dm e o Vx, e nós temos essa expressão aqui. É só simplificar esse L com esse L aqui, nós simplificamos, juntamos e organizamos tudo que é relativo a x ali para o final, porque essa é a hora que nós vamos integrar. Nós vamos integrar x ao quadrado dx de 0, que é o ponto fixo aqui da mola, até L, que é o comprimento que a mola tem nesse instante do movimento de oscilação. Então, essa integral é muito fácil, é x ao cubo sobre 3, e aí nós temos esse resultado aqui que é fácil de simplificar, o resultado 1/6 de mvl ao quadrado. Agora, com isso, nós podemos voltar para a estrutura inicial que eu tinha posto da energia mecânica total do sistema. Eu vou colocar o resultado da energia cinética da mola ali em cima, porque é importante. E voltando para essa estrutura, nós podemos só definir a energia cinética do bloco como sendo meio de mvl ao quadrado, já que a velocidade do bloco é a velocidade daquela extremidade da mola, que é o P2, que a gente definiu como VL, e a energia potencial elástica, meio de K vezes a elongação ao quadrado. A elongação eu defini como sendo L menos L0, porque L é esse comprimento arbitrário que a mola tem em um momento da oscilação, mas a gente sabe que em algum momento ela esteve no estado natural, no comprimento L0, o comprimento dela no estado natural. Então a elongação seria esse comprimento qualquer menos o comprimento no estado natural, que é L0. Então nós temos o quadrado dessa diferença aqui. E assim nós podemos só substituir na fórmula. Eu coloquei em evidência VL ao quadrado para simplificar. E a partir daqui nós vamos usar a conservação de energia que nós sabemos que o MHS deve ter. Mas bem, como é que nós sabemos disso? Se nós olharmos aqui nesse sim, eu sei que as forças elas estão deslocadas de onde elas deveriam estar por motivos didáticos, mas aqui nós podemos ver que as forças que agem no sistema são a força gravitacional e a força elástica, a força restauradora. Então, não tem forças dissipativas, logo a energia se conserva. Mas como nós vamos usar a conservação de energia? Nós vamos pegar essa expressão que nós encontramos para a energia mecânica total do sistema e nós vamos simplesmente derivar ela em relação a T. Derivando, nós temos aqui duas regras da cadeia. Aqui nós temos dl dt, derivando fica assim, e L menos L0, derivando fica assim. Nós podemos dividir dl dt aqui e aqui e simplificar, claro, mantendo a atenção de que a energia mecânica total é constante, então ela é igual a zero. E nós temos esse resultado. Eu organizei ele mais um pouco para deixar bem claro a evidente estrutura da equação do movimento harmônico simples. Sendo que essa estrutura ela é justamente a derivada segunda de uma posição pelo tempo, mais o quadrado da frequência angular, ômega, vezes um deslocamento igual a zero. Então nós vemos aqui que só essa equação já mostra por si só que esse movimento ele é um MHS. Porém, o período desse MHS é esse que está aqui em cima. Para isso, nós precisamos só usar a estrutura das duas equações e ver que ômega tem que ser a raiz de K sobre Mzão mais 1/3 de Mzinho.
Só que ômega também é definido como 2π sobre o período. Então nós só isolamos o período e nós temos exatamente o resultado esperado. Agora nós podemos comparar o resultado que nós obtivemos com o período do sistema massa-mola usual. Também vale observar que esse termo que está aqui em cima das massas, ele representa não a massa total do sistema, mas sim a massa efetiva. Ou seja, não é toda a massa que contribui para esse movimento de oscilação. De fato, o resultado nos mostra que apenas 1/3 da massa da mola contribui para o movimento. Ou seja, todo o sistema oscila como se 1/3 da massa da mola estivesse na ponta, associada ao bloco de massa emissão. Muito obrigado por ter visto até aqui, espero que tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar ligado nos mais vídeos explicativos que eu e os meus colegas do PET Physical Fun vamos colocar aqui pelo resto do ano. Muito obrigado e até a próxima.